Oi, turminha do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Para aqui prestarmos bastante atenção na nossa videoaula que vai começar agora. Então, vamos dar continuidade aos nossos tópicos do capítulo 13, ok? Vamos aí vamos abordar os principais tópicos dessa videoaula, que será as mudanças, né, no bloco socialista, as tentativas de reforma, né, soviética, glasnost e perestroika. São estes tópicos aí que vamos abordar agora na nossa videoaula. Espero que prestem bastante atenção. Peguem a caneta e o caderno para anotar os principais pontos da nossa videoaula, tá certo? Que vamos começar agora. Bom, na década de 1980, a União Soviética passava por dificuldades políticas e econômicas. O modelo político adotado nos países que faziam parte do bloco soviético, liberado pela Rússia, estavam desgastados. Embora tivesse tentativas de reformas políticas, como quando Nikita Khrushchev, primeiro-ministro, soviético entre 1953 e 1964, expôs ao mundo os crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de Stalin. O regime continuava relativamente fechado. Além do problema político, a União Soviética enfrentava grandes dificuldades para se modernizar economicamente em razão do isolamento imposto pelo bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Por outro lado, havia impedimentos internos, pois a burocracia do regime soviético dificultava mudanças na economia. Diferentemente do que ocorreu em outros períodos, como na crise de 1929, nos anos de 1980, o bloco socialista sentiu os efeitos de diversas crises enfrentadas pela economia global. O socialismo real, porém, agora enfrentava não apenas seus próprios problemas, sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Em 1986, o acidente nuclear de grandes proporções na usina de Chernobyl desgastou ainda mais a imagem da União Soviética, interna e externamente. Agora vamos ver algumas tentativas de reformas soviéticas. Em 1985, Mikhail Gorbachev foi escolhido pelo Congresso do Partido Comunista para ser o primeiro-ministro da União Soviética. Ele assumiu o cargo em um momento de grandes dificuldades e passou a defender a necessidade de uma série de reformas que modernizassem o bloco socialista, tanto na política quanto na economia. Em 1986, apresentou para o mundo seus dois principais projetos para promover essas mudanças, que foi a glasnost e a perestroika. Agora vamos ver esses dois sistemas aí estabelecidos por ele. Vamos dar início primeiro com a perestroika. Essa política visava a reestruturação econômica da União Soviética, reduzindo a burocracia, abrindo a economia ao mercado externo e permitindo algumas formas de propriedade privada. Outra medida da perestroika foi regulamentar a relação do regime socialista
com os bancos e instituições financeiras de outros países, na tentativa de reverter o isolamento econômico em que se encontrava. Além disso, por meio da perestroika, recursos econômicos, que antes eram destinados à indústria bélica, foram recolocados para as indústrias de bens de consumo, como vestuários e transporte público. Esse recuo no desenvolvimento da indústria bélica soviética contribuiu para o final da Guerra Fria. Agora vamos falar sobre o outro sistema assim estabelecido por ele, que foi a glasnost, E tinha, essa política tinha como objetivo ampliar a participação política dos cidadãos da União Soviética, além de combater a corrupção e a burocracia do governo. O objetivo principal da glasnost era garantir transferência política, diminuindo a censura e a imprensa e permitindo a existência de partidos políticos. Parte do mundo capitalista apoiava os gestores, de Gorbachev, porém ele enfrentava dificuldades entre o bloco socialista, pois membros de seu partido temiam que as reformas pudessem acabar de vez com o regime. Um grupo denominado, nomenclatura, composto de uma classe privilegiada, essencialmente de funcionários da alta cúpula, que não sentia, na verdade, os efeitos da carestia e tinha acesso, inclusive a produtos importados, se opôs às reformas de Gorbachev. Esse grupo tentou um golpe de Estado em 1991 para anular as reformas, propostas pelo primeiro-ministro. Alguns políticos liberais e a população que apoiava as mudanças colocadas em prática por Gorbachev organizaram-se em grandes protestos, e conseguiram evitar que essas reformas fossem suspensas. Além da crise política, o conflito entre as várias nacionalidades que formavam a União Soviética se intensificou, pois muitas, desejavam a independência. Outros casos, a mistura de diferentes nacionalidades em um mesmo território resultava em violentos confrontos. Aproveitando-se do enfraquecimento do poder central dos governantes, das unidades que compunham a União Soviética, conseguiram torná-las independentes. Com os crescentes movimentos de liberdade política no bloco soviético, a situação das Alemanhas divididas ficou insustentável, na verdade. Para tornar o quadro ainda mais complexo, em 1989, a Hungria abriu suas fronteiras aos países ocidentais, em um movimento, claro, de abertura política, iniciado já em 1987, com as fronteiras húngaras desobstruídas, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental, socialistas, migraram pelos países para chegar à Áustria. A decisão da Hungria só foi possível graças ao movimento, de receptividade promovido por, Gorbachev. Enquanto isso, a Polônia também abriu suas fronteiras e seu mercado iniciava uma mudança de regime, atraindo mais cidadãos à Alemanha orientais.
Diante desse quadro, o governo da Alemanha Oriental resolveu implementar uma lei permitindo o livre trânsito de cidadãos alemães, né? A crise econômica, os problemas políticos e a insatisfação crescente da população levaram o governo a fazer concessões. O clima na Alemanha Oriental era de mobilização intensa e praticamente todos os dias havia manifestações pela derrubada do Muro de Berlim. Então, galerinha, essa foi mais uma videoaula, né? Onde demos continuidade aí nos nossos tópicos aí. Vimos aí as mudanças no bloco socialista, as tentativas, né, de reforma soviética, a glasnost e perestroika, né? Esses tópicos. Espero que todos estejam esclarecidos em relação a esses tópicos, né? A estes conteúdos. Se não, podem entrar em contato comigo no PV ou nas nossas aulas online, ok? Espero vocês aí nas próximas aulas e vamos abordar mais tópicos aí do nosso capítulo 13. Então, até mais!